Oi turma, eu sou o professor Castro Galeri e esse é o Projeto Matemática. Resolução do Enem 2021. Aula 5, questões de 156 a 160. Oi turma, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa resolução da prova do Enem 2021. Essa é a nossa aula 5. Lembrando que se você ficar com dúvida na forma como eu resolvo as questões, não esqueça de deixar seus comentários aí embaixo. Bem, vamos às questões. Questão 156. Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz A e J, em que I e J pertencem ao conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, em que o elemento A e J corresponde ao total de famílias em dezena que se mudaram da região I para a região J durante um certo período, e o elemento A e J é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir está representada a matriz com os dados da pesquisa. E temos aí a nossa matriz A, que é uma matriz 5 por 5, 5 linhas com 5 colunas. Qual a região foi selecionada para o investimento da construtora? Bem, turma, nessa questão, o Enem está querendo verificar se sabemos ler e interpretar dados em uma matriz. Vou pegar aqui a matriz A. Como a matriz, por padrão, sempre é lida primeiro linha por coluna, quando falamos do elemento A e J, significa o elemento que está na linha I, na coluna J. Então, quando eu numero a matriz pelas linhas, linha 1, 2, 3, 4 e 5, são as famílias que moram na região 1, 2, 3, 4 e 5. De acordo com o texto, o termo A e J corresponde ao total de famílias em dezena que se mudaram da região I para a região J. Dessa forma, quando eu analiso as colunas, a coluna 1, por exemplo, significam as famílias que estão saindo de uma determinada região e se mudaram para a região 1. O mesmo para a coluna 2, para a coluna 3, para a coluna 4 e para a coluna 5. Para sabermos qual foi a região selecionada, que é aquela região que está recebendo a maior quantidade de dezenas de famílias, basta somar os termos de cada coluna. Por exemplo, na coluna 1, temos 2 mais 1 mais 1, ou seja, 4 dezenas ou 40 famílias se mudaram para a região 1. Seguindo esse raciocínio, olha só na segunda coluna. Temos um total de 8 dezenas, ou seja, 80 famílias se mudaram para a região 2. Continuando, na região 3, o total de famílias, 2 mais 6 mais 2, você vai ter 10 dezenas, ou seja, 100 famílias se mudaram para a região 3. Continuando esse raciocínio, na região 4, foi um total de 11 dezenas, ou seja, 110 famílias. Por fim, na região 5, foi um total de 12 dezenas, ou seja, 120 famílias se mudaram de uma região específica para a região 5. Percebe que é na região 5 que ela está tendo a maior quantidade de famílias que se mudaram para lá? Dessa forma, a resposta é região 5. Você circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 157. Para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 km uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave A capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,02 litro por quilômetro e por passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% menos combustível por quilômetro e por passageiro.
a quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação à do modelo de aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades e temos aí as alternativas A, B, C, D e E. Bem, turma, numa leitura atenciosa, veremos que a primeira aeronave, a do modelo A, ela consome 0,02 litro de combustível por passageiros por quilômetro. Como lotada, ela leva 200 passageiros e a distância é de 2.000 quilômetros entre as cidades, para descobrir o total de combustível gasto, basta multiplicar esses três valores. 0,02 vezes 200 vezes 2.000, dando um total de 8.000 litros. Agora vem a segunda parte da questão. O outro modelo de aeronave, o modelo B, ele consome 10% menos de combustível, ou seja, o consumo dele é de 0,018 litros de combustível. Só que ele leva 10% a mais de passageiros, logo, ele consegue transportar 220 passageiros. A distância entre as cidades é a mesma. Então, seguindo esse raciocínio, para descobrir o quanto de combustível gasta o modelo B, basta multiplicar 0,018 vezes 220 vezes 2.000, dando um total de 7.920 litros. Agora perceba, numa subtração simples, 8.000 menos 7.920 dá 80 litros. Não é difícil perceber que 80 litros é 1% de 8.000 litros. Isso significa que o modelo de aeronave B gasta 1% menos de combustível quando comparado com o modelo de aeronave A. Você circula a letra B e hashtag acabou. Questão 158. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e não foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Bem, turma, a primeira coisa a perceber aqui é que, mesmo que eu tenha 3 grupos completos, eles terão de esperar o grupo desfalcado terminar para que a troca seja completa. Dessa forma, basta calcular somente o tempo desse último grupo. Podemos montar a seguinte tabela. Temos o número de integrantes e o tempo para fazer a troca de pneus. O texto nos dá uma dica importante. Ele diz que o tempo gasto é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando. Dessa forma, significa, por exemplo, que se eu tiver menos integrantes em um grupo, vou gastar mais tempo para fazer a troca daquele pneu. Completando essa tabela com as informações do texto, temos o seguinte. Quando o grupo tem 3 integrantes, o tempo total é de 4 segundos. Mas qual será o tempo quando tiver somente 2 integrantes? E é essa a questão que estamos querendo resolver. Como são grandezas inversamente proporcionais, você monta uma proporção em que você inverte um dos lados. Eu montei da seguinte forma. 4 está para x, assim como, ao invés de colocar 3 está para 2, fica 2 está para 3. Continuando esses cálculos, x é igual a 4 vezes 3 sobre 2. Portanto, x é igual a 6. Esse grupo vai levar 6 segundos para fazer a troca do pneu. Dessa forma, você circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 159. Um nutricionista verificou na dieta diária do seu cliente a falta de 800 mg do mineral A, de 1.000 mg do mineral B e de 1.200 mg do mineral C. Por isso, recomendou a compra de suplementos alimentares que forneçam os minerais faltantes e informou que não haveria problema se consumisse mais desses minerais do que o recomendado.
O cliente encontrou 5 suplementos vendidos em sachês unitários, cujos preços e quantidades dos minerais estão apresentados a seguir. E temos aí o suplemento 1, 2, 3, 4 e 5 com seus respectivos minerais e valores. O cliente decidiu comprar sachês de um único suplemento, no qual gastasse menos dinheiro e ainda suprisse a falta de minerais indicada pelo nutricionista, mesmo que consumisse alguns deles além de sua necessidade. Nessas condições, o cliente deverá comprar sachês do suplemento. Bem, turma, vamos com paciência nessa daqui. Vou montar uma tabela em que temos aí os minerais A, B, C, com as respectivas quantidades necessárias e o total. O raciocínio será o seguinte: vou pegar cada um dos suplementos e ver qual o número mínimo de sachês é necessário comprar para satisfazer essas quantidades que estão faltando dos minerais A, B e C. Por exemplo, suplemento 1 contém 50 mg do mineral A. Como preciso consumir 800 mg, basta fazer 800 dividido por 50, o que daria um total de 16 sachês do suplemento 1. Se você fizer o restante dos cálculos, olha só, 100 mg do mineral B, fazendo 1000 dividido por 100, seria igual a 10. E 1.200 dividido por 200 mg do mineral C é igual a 6. Então, o número mínimo que eu tenho que comprar é exatamente 16 sachês do suplemento 1. Como eles custam R$ 2,00 cada um total de R$ 32,00. Seguindo esse raciocínio, suplemento 2. Ele tem 800 mg do mineral A. Nesse caso, fica de 1 mesmo. 800 para 800 é igual a 1. Mas quando você faz a divisão de 1.000 mg do mineral B por 250 mg do mineral B presente no suplemento 2, temos que comprar no mínimo 4 sachês. Só para terminar, quando você pega 1.200 mg do mineral C e divide pela quantidade que existe no suplemento 2, que é 200, isso dá 6. Então, dessa forma, o número mínimo de sachês do suplemento 2 é 6. Como cada um custa R$ 3,00, já são R$ 18,00. Continuando esse raciocínio, suplemento 3. Dividindo 800 mg do mineral A pela quantidade que contém o suplemento 3, 800 por 250, 3,2. 1.000 mg do mineral B dividido pelo que é contido no suplemento 3, 1.000 por 1.000 é 1. 1.200 mg do mineral C pelo que tem no suplemento 3, 1.200 por 300 é igual a 4. Então, o número mínimo do suplemento 3 é 4. Dessa forma, como cada um custa R$ 5,00, vou gastar R$ 20,00. Fazendo o mesmo raciocínio agora para o suplemento 4. 800 dividido por 600 mg do mineral A é aproximadamente 1,3. 1.000 dividido por 500 mg do mineral B é 2. E 1.200 dividido por 100 mg do mineral C é 1,2. Então, do suplemento 4, preciso comprar no mínimo 2 sachês. Como cada um custa R$ 6,00, R$ 12,00. Por fim, suplemento 5. 800 dividido por 400 é 2. 1.000 dividido por 800 é 1,3. E 1.200 dividido por 1.200 é 1. Então, o número mínimo necessário para comprar do suplemento 5 é 2. Como cada um custa R$ 8,00, o total seria de R$ 16,00. Com essa tabela completa, fica fácil de ver que devo comprar 2 sachês do suplemento 4 e vou gastar R$ 12,00 para satisfazer as necessidades de minerais A, B e C. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 160. Um atleta produz sua própria refeição com um custo fixo de R$ 10,00. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são: o quilo do frango, R$ 12,50, o quilo da batata doce, R$ 5,00 e a hortaliça vendida por unidade, R$ 2,00 cada unidade. Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma de batata doce e os outros preços não serão alterados.
O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata doce e a hortaliça. Portanto, terá de reduzir a quantidade de frango. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo? Bem, turma, vamos calcular o valor de cada um dos ingredientes dessa refeição e o quanto isso representa do valor total da refeição. Da seguinte forma, o frango podemos fazer 12,50 vezes 0,4 quilos, o que dá R$ 5,00. Perceba que R$ 5,00 em relação a R$ 10,00 é 50%. Já a batata doce, R$ 5,00 vezes 0,6 quilos, o que dá R$ 3,00. R$ 3,00 é 30% de R$ 10,00. Por fim, a hortaliça. Como é uma hortaliça, R$ 2,00. E R$ 2,00 é 20% do valor da refeição, que é de R$ 10,00. Agora vamos fazer a alteração no valor da batata doce. A batata doce agora custa 50% a mais, logo é R$ 7,50 o quilo da batata doce. Fazendo 7,50 vezes 0,6, temos R$ 4,50. Não é difícil perceber que R$ 4,50 é 45% de R$ 10,00. O atleta não vai mexer na quantidade de hortaliças, então continuamos tendo 20% do valor da refeição sendo de hortaliças. Agora, 45% mais 20% é 65%. Isso significa que o frango tem que representar uma proporção de 35% do valor do prato, da refeição do atleta. Percebe? Antes o frango era 50% do valor da refeição. Agora é 35%. Qual a diferença? A diferença é 50% menos 35%, que é 15%. O que a questão está querendo saber é, esses 15% é quanto de redução percentual do frango. Para isso, basta fazer 15 sobre 50, o que dá 30 sobre 100, ou seja, 30%. Você circula a resposta e hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto Matemática de hoje. Na próxima aula, continuaremos com a resolução da prova do Enem 2021. Não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!